27. Os vivos e os fantasmas. Anos antes, Minia fizera todos prometerem nunca usar seus dons uns nos outros. Pareceram um pouco desnecessário. Claro que era importante que Rubi não usasse o dela. Mas e os demais? Os dons de Pardal e Feral não eram perigosos, e Minia nem os usava nos vivos. Ainda assim, todos juraram solenemente, completamente sob o feitiço de Minia. Não relutantes, mas felizes. Eles a adoravam sua língua afiada e seus olhos escuros, mas agora Sarai compreendia que era do seu dom que Minia tentava se proteger enquanto faziam o juramento. Era o dom de Sarai que Minia temia. E durante todos esses anos, Sarai mantivera a promessa, permitindo que Minia guardasse seus segredos. Se ao menos uma vez a tivesse desafiado, teria entendido? Sarai saiu do sonho, atordoada e pálida. Laszlo estava ali. Segurava a outra mão dela e sentiu a emoção inundá-la, da mesma maneira que sentira gritando "Não!". Seus corações retumbavam. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era como estar trancado para fora de uma sala enquanto alguém que você ama está preso lá dentro com terrores desconhecidos. Você está bem? Perguntou. O que aconteceu? No começo, ela não conseguiu nem encontrar as palavras. Ficou olhando para Minha deitada nos travesseiros, sabendo que do outro lado de uma barreira que só ela podia atravessar, Minnie estava caída no chão de metal frio, sem travesseiros e ninguém para ajudá-la. Ninguém nunca iria ajudá-la. Tudo o que ela faria sozinha, com sangue nas mãos. Sarah engoliu a bile que queria subir pela garganta. Chame os outros, disse a Laszlo. Por favor, fale para Pardal. Engoliu novamente, lutando para não vomitar. Era útil se lembrar que não era real. Não a bile em sua garganta, ao menos. O horror, sim. Fale para Pardal trazer o Lu. No jardim, Pardal se ajoelhou ao lado de um conjunto de flores. Eram bastões do imperador, vermelhos e perfeitos. Ela sempre pensou que pareciam pequenos fogos de artifício explodindo. Em lamento, a cada ano, no aniversário do massacre, soltavam fogos de artifício. Aparentemente havia todo tipo de festividades, mas os fogos eram as únicas coisas que podiam ver dali de cima. E embora as crias dos deuses soubessem o que estava sendo comemorado, era difícil não querer ver as flores do fogo iluminando a noite. Os humanos não o chamavam de massacre, mas de libertação. Sarai trouxera esse fato de suas visitas a lamento. Através das mariposas, testemunhara muitas coisas e trouxera histórias, como uma garota que vai a um baile e contrabandeia doces para as irmãs mais novas. Só que agora ela tinha trazido muito mais que histórias, e até mais do que doces. Trouxera um homem. Pardal gostava muito de Laszlo. Tendo-o como referência, pensou que podia confiar em Sarai para pescar mais humanos e trazê-los. Era uma ideia perturbadora, estranhos aqui, mas muito menos aterrorizante do que a ideia de ir a Lamento. Pardal queria deixar a cidadela, mas a cidade a aterrorizava. Quando era mais nova, sonhava com sua desconhecida mãe humana, e imaginava-se morando com ela, certa de que se tivesse uma chance, sua mãe a amaria também. Grande Ellen era gentil com ela, dizendo que eles precisavam dela ali, enquanto Minnie era mais direta. Eles não vão acertar. Eles vão acertar sua cabeça com uma pá e te jogar fora feito lixo. Era o que dissera, e Pardal sabia que era verdade. Não podia evitar a pergunta. E se não fosse azul, faria diferença para sua mãe desconhecida se ela fosse humana, com cabelo marrom e sem magia? Mas ela não era mais uma criatura de olhos estrelados, sabia que jamais haveria um lugar para ela em lamento, ou uma mãe esperando para tê-la de volta. Agora, quando se imaginava deixando a cidadela, era como florestas e prados que sonhava. As plantas não a rejeitariam. Estava louca para encontrar algumas samambaias, mas só de pensar nas pessoas, multidões, ruas de paralelepípedos, curvas erradas, becos sem saída, olhos arregalados, suspiros de susto. Era demais. Pardal estendeu a mão para o bastão do imperador e pegou uma flor. Como fizera no dia anterior com o botão de Anádine, segurou-a enquanto sua vida expirava, sentindo-a fluir em um pulso acelerado, pensava em algo. Eles cinco não tinham tido ninguém para lhes mostrar como usar seus dons. Eram guiados apenas pela intuição, e quem saberia o que estava perdendo? Pardal nunca soubera, por exemplo, que seu dom poderia funcionar ao contrário, mas quando Sarai morreu, ela a conseguira. Sua tristeza sugou a vida do solo e murchou as plantas ao seu redor. Foi uma descoberta desagradável. Não queria ser capaz de fazer aquilo.
Era só a bruxa das orquídeas, fazia as coisas crescerem, em sua maioria plantas, mas não só. Fizeram o cabelo de Sarai crescer mais brilhante. Também fizeram os próprios cílios crescerem em uma explosão de vaidade boba. E o alvo pretendido feral, o esquecido, certamente não percebera. Não que isso o importasse agora. Pardal se perguntava se não podia fazer mais. Esperou até que o bastão do imperador estivesse quase vazio da efervescência da vida. Então, cuidadosamente, colocou o caule cortado de volta no toco de onde o arrancara. Distribuiu sua magia e observou para ver se algo acontecia. E talvez algo fosse acontecer, ou não, mas então Laszlo estava na arcada chamando-a, e isso acabou com o experimento, pelo menos por hora. Lu era a bebida que Grande Ellen tinha fabricado para impedir Sarai de sonhar. Durante anos, ela tinha a tomado na hora de dormir, para bloquear os pesadelos que se virariam contra ela no minuto em que adormecesse. Sob a influência do Lu, não tinha sonhos de nenhum tipo. E só restava um calmo e vazio cinza. Agora, Sarai era um dilema. Se dermos Lu a ela, Pardal observou, não vamos conseguir entrar nos sonhos. Era verdade, não haveria sonho para entrar. Sarai não poderia fazer com Minia ou tampouco ver suas memórias. Sarai não poderia falar com Minia ou tampouco ver suas memórias. Estaria fechando a única porta que lhes oferecia uma esperança de atingi-la, ao menos por um tempo, mas não dá-lo a ela parecia absolutamente cruel. Estamos a mantendo dormindo, o que significa que estamos a mantendo presa em um looping de pesadelos, Sarai falou. Não podemos deixá-la acordar. É perigoso demais, então pelo menos assim ela pode ter um pouco de paz. Embora soubesse que a paz cinzenta da calmaria do Lu estava muito longe de qualquer coisa como cura. Eles queriam saber sobre os pesadelos. Podiam ver que Sarai estava seriamente abalada, mas sabia o que lhes dizer. Quando Laszlo foi buscá-los, as implicações se desenrolaram e levaram a... estava tentando entender, tentando acreditar, e era como tentar tocar um forno quente, recolhendo a mão bem no último momento. Existem coisas que podem não ser o que parecem, falou. Que coisas? Feral perguntou. Conte-nos, Sarai. Tem a ver com as Ellens. O porquê elas são assim? Ruby acenou com a mão na direção da galeria, onde as enfermeiras estavam paradas de olhos vazios na porta da cozinha. Sarai assentiu. Isso faz parte, acho. Era só uma suspeita. Como ela poderia saber? Do que ela sabia de verdade? Vi algumas coisas nos sonhos de Minia, e sonhos não são realidades, claro, mas existe algo real ali, algo que dá forma a tudo. As Ellens, quando estavam vivas. Era tão difícil dizer, parecia crueldade depositar sua suspeita sobre elas. Se fosse verdade, eles precisavam mesmo saber? Não seria mais inteligente deixá-los com a mentira? Não, eles não eram crianças que ela tinha de proteger, e ela precisava deles. Precisava tentar entender isso juntos. Ela desabafou de uma vez. Não acho que elas nos amavam. Ela já estava pensando em dois conjuntos distintos de Ellen, as vivas e as fantasmas, como se não fossem as mesmas pessoas. E não acho que elas tentaram nos salvar. Acho que é tudo uma mentira. E os outros a encararam quase tão vazios em sua incompreensão quanto as próprias Ellens, seja qual fosse o estado em que estivessem presas. Sarai contou o que vira. Ela expôs cada peça do quebra-cabeça sem formar nenhuma imagem, apenas exibindo-as. Ela esperava, verdade fosse dita, que alguém as organizasse em uma imagem diferente e refutasse suas suspeitas sombrias. Mas as peças pareciam se organizar sozinhas. Havia repulsa nos olhos das Ellens. Sarai não conseguia esquecer a repulsa, nem o empurrão. E havia a mão vermelha e escorregadia de Minia, e os corpos no chão, e as cenas fora de ordem, e as palavras de Minia. Vocês também querem morrer? Havia a questão do borrão onde a mente de Minia escondia as Ellens dela. Por quê? Mas para Sarai, a peça mais empolgante do quebra-cabeça eram as próprias Ellens, congeladas na porta da cozinha, desde o exato momento em que Minia perdeu a consciência. Quanto mais pensava sobre elas, mais pareciam fantasias descartadas penduradas no closet. Deixe-me ver se entendi direito, Feral falou. Você está dizendo que as Ellens não são... Ele não conseguiu terminar a frase. O que você está dizendo? Ele parecia bravo, e Sarai entendia. Era como perder alguém. Dois alguéns que amavam e os amavam também. Pior que isso, era como perder a crença de que podiam ser amados. Que talvez
elas nos odiassem como os outros humanos, Sarai falou, e que talvez não fossem gentis e carinhosas, nem tentaram nos salvar, que talvez não foi Arufane quem as matou. Acho que foi Minia. Era a única coisa que fazia sentido. A cronologia, a mão vermelha, também não fazia sentido algum. Se não nos amavam quando estavam vivas, Ruby disse, lutando para chegar à conclusão. Por que amariam depois da morte? Elas não amariam, Sarai falou. Era tão brutal e tão simples. Havia mais uma peça no quebra-cabeça, a que completava a imagem. Sempre pensamos que Minia não conseguia dominar o olhar dos escravos, disse. Que a possessão era imperfeita. Virando-se para Laszlo, perguntou. Ontem, quando eu implorei para que você me salvasse, quando eu disse que tinha mudado de ideia, dava para saber que não era mesmo eu? Lentamente, ele balançou a cabeça e era isso. Não provava nada, exceto que era possível. Era possível que as Ellens não fossem as Ellens de verdade, que as mulheres fantasmas que cuidaram de 5 crias de deuses, que os fizeram rir e os protegeram, os ensinaram e alimentaram e acalmaram suas dores, que resolveram suas discussões e cantariam para eles dormirem, não fossem nada além de fantoches, o que significava que eram, na realidade, Minia, e que talvez, só talvez, a garotinha esfarrapada com olhos de carcaça de besouro, maléfica, devastada pelo ódio e inclinada à vingança, era apenas uma parte de quem ela era, uma parte pequena e quebrada. Parte 3. Kazeyu. Substantivo. A desamparada sensação de não poder escapar do destino. Arcaico. Contração de K, olhos mais E, Deus mais Iu, costas, formando os olhos de Deus nas suas costas. 28. Dons enterrados. Os aldeões mantiveram guarda em torno da nave Vespa, esperando a porta se abrir novamente, mas não aconteceu. A noite estava caindo. Cora e Nova estavam lá dentro fazia 4 horas, o que era tempo demais. Seu pai estava tenso, sentindo o valor delas diminuir lentamente quanto mais eram reféns de homens estranhos, sem suas roupas. Skoy estava tensa, porque se os dons de suas enteadas fossem fracos, elas não seriam mantidas lá por tanto tempo, e odiava a ideia de ver seus rostos exultantes caso fossem escolhidas. Shergash estava tenso. Ele já via as garotas como suas, mesmo que só pudesse ter apenas uma delas. Muitos outros também estavam ansiosos, esperando sua vez ou a de seus filhos para disputar a única chance que teriam de glória e de uma vida diferente. Dentro da nave, o clima era ainda mais pesado. Era Nova, quem vestia uma luva de metal divino agora. Ela sentiu o zumbido dominá-la e afundar em suas entranhas. Ela era azul serva, como em seus sonhos, mas não foi mais longe que isso. Ren, o telepata, leu sua mente, assim como fizera com Cora. Ele a guiou e a persuadiu. Não pense, só sinta. Vá mais fundo. Nossos dons estão enterrados dentro de nós. Mas, se havia alguma coisa errada em Nova, ela não estava encontrando e estava à beira do pânico. Seria possível que não tivesse absolutamente nenhum dom? Nunca ouvira falar de algo assim. Dons fracos eram abundantes, mas nenhum dom? Jamais. Está tudo bem, assegurou-lhe Solveig, a única mulher da tripulação, desde o início, quando a sondagem inicial de Ren não mostrou nenhum ponto brilhante, como acontecera com o peito de Cora. Alguns dons demoram mais tempo para se revelar que outros. É mais arte que ciência. Mas somos treinados, vamos descobrir. Ela fora tão gentil, mas isso já fazia várias horas. E até ela parecia duvidosa agora. Tinha feito todos os testes que existiam, incluindo o mais simples de todos. O dom de um ferreiro nunca era modesto. Só era preciso tocar o metal para saber. Um ferreiro deixaria marcas, mesmo quando bebê. Não era o caso de Nova. E embora estivesse emparedada pela esperança, ainda assim foi um golpe. Haviam experimentado água, fogo e terra para testar a magia elementar. Haviam até lhe aplicado pequenos choques para estimular diferentes caminhos nervosos. Não doeu tanto, mas Nova estava exausta. Os servos conversavam entre si, e ela e Cora podiam ouvir cada palavra. É incomum. Mas não inédito, dizia Antal, o homem dos cabelos brancos. Já ouvi falar de dons que levaram semanas para se manifestarem. Não temos semanas, Randall lembrou. A não ser que você queira ficar aqui e curtir esses odores fascinantes. Podemos levá-las.
Podemos levá-la, Solveig sugeriu, e deixá-los fazerem os testes na casa de treinamento de Aka. E se ela for inútil? Você vai trazê-la de volta para cá? Solveig olhou para Nova. Acho que, disse, hesitante. Ela iria preferir não voltar. Não poderia arrumar trabalho em Aka, se chegar a isso. Por que não? Temos espaço a bordo e poucas perspectivas de preenchê-lo. Antal respirou profundamente. Não é nosso trabalho libertar garotas de suas vidas deprimentes, Solveig. É nosso trabalho encontrar os fortes, que são cada vez mais raros. E com uma mãe e uma irmã como a dela, quais são as chances de ela ser fraca? Todos pararam de falar e olharam para Scatters, que ainda não tinha manifestado sua opinião. Durante esse tempo, ele apenas ficou observando, rastejando o olhar sobre Nova, como as moscas da praia. Ela pensou, encolhida. Eles estavam esperando que ele dissesse algo. Também pareciam no limite. Scatters? Ren perguntou. Nova não conseguiu nem respirar, com medo de que ele apenas a largasse ali, pois ela não valia a pena. Segurava a mão de Cora com a sua mão, sem luva, e a apertou com força. O ferreiro se endireitou contra a parede. Há uma outra opção que ainda não foi mencionada. Não, Solveig disse de uma vez. Scatters ergueu as sobrancelhas. Como é? Ela parecia desconfortável de iniciar uma discussão com seu superior. É contra o protocolo. Essa é a minha nave. Eu estabeleço o protocolo. Você não pode estabelecer o protocolo imperial, Solveig insistiu, vermelho e sem ar. Está sujeito a ele como todo mundo. Não sou como todo mundo, respondeu Scatters, com uma voz de brasa fumegante. Um breve silêncio caiu antes que Antal limpasse a garganta para sugerir. Por que não tentamos novamente pela manhã antes de considerarmos outras opções? Não que a garota gostaria de encontrar seu dom agora. Scatters se virou para Nova. Não é? Não era bem uma pergunta, e Nova sabia o que responder. Estava desesperada para encontrar seu dom, mas por que os outros pareciam tão perturbados? Eu não... Começou... O quê? Bom, Scatters falou. É isso. Encerrou, apesar de ela não ter concordado com nada. Espere. Cora se colocou à frente da irmã. O que vocês vão fazer com ela? Com ela? Scatters perguntou com um sorriso. Nada. E a primeira pista que Nova teve do que pretendiam fazer veio quando as mãos da irmã voaram para a coleira de metal divino em volta do pescoço. Cora engasgou. Sentiu a coleira se comprimindo e tentou enfiar os dedos por baixo para detê-lo, como se pudesse, como se o metal divino não fosse imune a tudo, exceto a vontade do ferreiro. Estava começando a apertar, sua respiração ficou mais rasa, transformando-se em um sufocamento quando sua garganta se achatou sob a pressão da coleira. Ela nem teve tempo de dar um último suspiro antes que a coisa se fechasse sobre a garganta e bloqueasse todo o ar. Um som atormentado a rasgou. Seus olhos se arregalaram de pânico. Não! Nova chorou, avançando sobre a irmã, agarrando a coleira. Em vão. Já sabia que não era uma ferreira. Virou-se para Scatters. Ele as observava com uma despreocupação enervante. Solte-a! Nova berrou. Vai matá-la! Espero que não, Scatters falou. Astrais são realmente muito raros. Será uma pena se ela morrer. Cabe a você salvar sua irmã. Você tem poder, ou não tem. Mostre-me. Nova disparou nele. Não estava pensando. Tentar derrubar um servo do Império, e ainda por cima um ferreiro? Era motivo para a execução imediata, mas ela não o alcançou. Ele deu um passo para trás e o chão embaixo dos pés dela se liquefez, derrubando-a de joelhos antes de ficar sólido novamente e prendê-la. Ela se debateu, olhando loucamente de Cora, com a boca aberta e olhos em pânico, para o impassível Scatters. Os outros 3 Mesartheum permaneceram rígidos, deixando claro em suas expressões que temiam o capitão e não podiam detê-lo. Só ele poderia acabar com aquilo. E Nova viu nitidamente em todos os rostos que ele não iria parar, que levaria isso até o amargo fim, mesmo que lhe custasse a vida de Cora. Então, cabia a Nova salvar a irmã. Se existia algum dom nela, era preciso descobrir. Tinha desistido de procurar. Agora, frenética, tentou novamente sentir como Ren havia instruído. Mas tudo o que sentia era seu coração palpitante. Cora estava no chão, cada vez mais fraca. Nova percebeu que ela estava morrendo. Ela parou de se enganar, procurando um dom como procuraria uma concha na areia da praia.
Não era mais sobre esperança, era desespero. E era justamente o que Scathers queria. Em questões de vida ou morte, o corpo e a mente inundavam-se de químicos e acionavam até os dons mais teimosos. Esse era seu método cruel, violento e efetivo. Era como arrebentar uma porta quando não se encontrava a chave. Funcionava. A raiva pulsou nas entranhas de Nova como ondas de choque em uma explosão, rasgando seu medo, sua preocupação e até mesmo seu pensamento consciente, de modo que ela parou de sentir o presente, parou de se perguntar o que era e apenas se tornou isso. Muitas coisas aconteceram de uma vez. Cora respirou fundo. Nova se libertou do chão, que aprendia com tanta facilidade que pareceu água. Scatters revelou surpresa com seus olhos durante uma fração de segundo, antes que o metal divino sob seus pés cedesse como um tapete arrancado de repente, o enviasse pelos ares. Ele bateu a cabeça com um estrondo. Os outros Mesarthim ficaram olhando, ansiosos. Scatters no chão, Cora respirando, Nova livre. É uma ferreira, afinal de contas, soltou Solveig. Mas Ren foi onde os outros não conseguiam, para dentro da mente de Nova. E quando sentiu que estava lá, ele disse, horrorizado, não, ela não é. E em seguida não estava mais em sua mente. Foi empurrado para fora dela, e então ela estava na dele, enrolando-a como uma pele de ul, com seu rugido inarticulado de raiva. Suas mãos voaram para as têmporas, seu rosto se contorcendo com um ataque de sua voz, sua ira, seu poder. Ela invadiu sua mente, que subitamente ficou frágil como vidro, e se quebraria se o ataque não cessasse. Ele caiu de joelhos, ainda segurando a cabeça. Seu rosto era um rito de dor. As mãos de Nova estavam fechadas em punhos ao lado do corpo. Sua postura era aberta, a cabeça caía, o queixo quase no peito e os olhos semicerrados, com a respiração sibilante entre os dentes à mostra. As palavras também saíram sibilando. Solte minha irmã. Agora. Cora estava de joelhos agora, com a coleira nas mãos, em dois pedaços, como se tivesse quebrado ao meio. Scatters levantou-se, desequilibrado e de olhos turvos. Havia sangue no chão e na sua nuca. Ele encarou Nova, lutando para encontrar o foco. Um grunhido de raiva incrédula transformou seu rosto simples em algo terrível. Ele tinha liberado isso nela. Esse método raramente falhava, como Solveig dissera. Era contra o protocolo porque era perigoso, mas Scatters nunca tinha temido antes porque nunca havia conhecido alguém mais poderoso que ele. Até agora. Ele levantou as mãos para conduzir o Mesarthium, para retalhar, para acabar com ela. E nada aconteceu. Foi como querer pegar a espada e encontrar a bainha vazia. O dom de Scatters havia desaparecido. Ela não é uma ferreira, ele disse, com a voz grossa de ódio, fúria, medo. É uma pirata. Uma pirata. A palavra penetrou na bruma vermelha de Nova. Mas não fazia nenhum sentido. Piratas eram ladrões, assassinos do mar. Ela não. Só estava tentando salvar Cora. Olhou para a irmã, que estava fora de perigo, mas não conseguiu se acalmar. Seu poder estava enlouquecido dentro dela, novo e alto. Livre e gigantesco, gritando por todas as veias, todos os nervos. Ela não sabia nem que poder era esse. Derramava-se nela, pegando tudo o que podia. Se astral era um dom raro, pirata era ainda mais raro. Mas astral era um dom bem-vindo. Já pirata, não. Era o termo para aqueles cujo dom era roubar dons. Ele dificilmente despertava e era mais uma espécie de história de bicho-papão dos Mesarthim, que arrepiava a espinha dos servos. Imagine uma pessoa que pudesse alcançar sua mente, arrebatar seu dom e usá-lo à vontade. Nova era assim, e sua magnitude era devastadora. Scatters estava horrorizado e revoltado, e seu semblante era doentio. Ele deu um passo na direção dela e ela agiu por instinto. O metal divino surgiu à sua volta sem elegância nem controle. Subiu até seu pescoço. Formou uma coleira. E a coleira se apertou. Parem-na! Scatters engasgou. E os outros tentaram. Bem, Ren não podia mais tentar. O telepata ainda estava segurando a cabeça com as duas mãos, como se fosse explodir. Seu rosto estava roxo, os olhos apertados. O caos da mente de Nova amplificava sua agonia. Solveig e Antal tentaram subjugá-la. O dom de Antal era controlar a energia cinética. Ele poderia arrancá-la, privando os sujeitos de mobilidade ou aumentando-a para torná-los mais rápidos, mais fortes. Tentou imobilizar Nova. Solveig era uma aporífera capaz de colocar as pessoas para dormir. Ambos tinham sido escolhidos para essa missão por sua capacidade de dominar alguém cujo dom estivesse descontrolado, impedindo-o de causar danos.
Mas quando se concentraram em Nova, seus dons foram roubados e se voltaram contra eles com força dobrada, congelando Antal no lugar e instantaneamente enviando Solveig para o chão. Ela estava apenas dormindo, mas Nova, vendo-a cair, pensou que a havia matado e gritou. O que quer que estivesse acontecendo ali, ela não conseguia controlar. Os servos não podiam ajudá-la nem detê-la, e quanto mais seu pânico aumentava, mais seu poder aumentava. Na vila, o povo de Rieva afastou-se da nave Vespa quando ela começou a balançar, as asas cortando como lâminas mortais de metal divino se batendo, esfolando os telhados das casas mais próximas e derrubando duas crianças que caíram como uma pilha de escombros. Os gritos de horror se espalharam. Os aldeões fugiram. A Vespa oscilou, esmagou uma casa e afundou no meio da vila antes de enfim desacelerar e cair imóvel. Lá dentro, Cora segurava Nova nos braços, dizendo em seu ouvido várias e várias vezes: Estou com você. Estou com você. Está tudo bem, minha Nova. Acalme-se, minha querida irmã. Minha querida, minha irmã. Até que por fim o som familiar e suave de sua voz começou a cortar o turbilhão da mente de Nova. Foi como uma corda lançada em um mar agitado. Nova a agarrou e se salvou do afogamento. E o turbilhão, o mar revolto, diminuiu aos poucos, o suficiente para que os dons dos servos, que ela mal sabia que roubara, começassem a fluir de volta para eles em dribles de poder, até que Scathis, tendo recuperado um pouco de seu dom, foi capaz de agir. Impiedoso, moldou uma massa de metal da parede atrás das garotas e formou um porrete. Elas não o notaram. Ele atingiu a lateral da cabeça de Nova com um terrível baque. Os olhos dela se arregalaram, então se fecharam. Ela caiu nos braços de Cora, e os últimos dos dons roubados retornariam aos seus legítimos donos. Ren conseguiu levantar a cabeça e abrir os olhos. Era uma visão horripilante. Os olhos completamente vermelhos dos vasos sanguíneos estourados. Solveig se mexeu no chão e gemeu, e afinal foi libertado de sua paralisia. Scathis arrancou a coleira do pescoço e jogou-a para o lado. Retirou a luva de metal divino da mão de Nova. Ele não a transformou em um diadema ou coleira. Apenas a recuperou. Cora estava chorando, embalando Nova. Era uma visão patética em suas roupas íntimas e sujas e rostos molhados. Cora, amedrontada, Nova, enfraquecida. Solveig ficou de pé e sacudiu a cabeça para se recuperar. Antal ajudou Ren a se levantar. Isso foi inesperado, o telepata falou. Fraco. É por isso que existem protocolos, Solveig falou. Scathis nem os fitou. Seu olhar estava fixo nas garotas. O pavor tomava conta de Cora. Ela se perguntou como poderia ter achado seu rosto simples benigno. Algo sinistro e selvagem fervia dentro dele. Ela nunca tinha ficado tão assustada. O que vai fazer com a gente? Ela conseguiu perguntar com uma voz sombria. Os outros servos se encolheram. Sabiam a resposta. Claro que Scathis iria matar essa garota que o tinha tornado tão inútil quanto um mortal. Mas ele não atacou sem pensar. Se a ira de Scathis fosse puramente volátil, ele poderia ser ao menos mortal. Ser menos mortal. Em vez disso, estava calculando. Era óbvio que queria matar a garota, mas ele sabia que se matasse, tornaria Cora inútil, como o resto de algo quebrado e perdido para ele. Ele queria o poder dela. Era jovem e estava subindo nas fileiras imperiais. Sua nave era pequena, apenas da classe corveta, o que significava ser designado para tarefas como esta, recrutamento. Se queria um dia comandar um navio de batalha, tinha de ganhar o metal divino e cultivá-lo, o que significava superar e manobrar todos os outros ferreiros da frota. Era um jogo traiçoeiro, jogado com astúcia e impiedosamente, e um espião ajudaria bastante em sua causa. Que espião mais refinado do que um astral, pensou, particularmente um ligado a ele por obrigação. Estava decidido. Ele deixaria claro para ela mais tarde. A vida de sua irmã dependeria da sua obediência. Agora queria apenas ir embora daquele lugar miserável. Vocês não são mais um de nós, falou para Cora. O fundo da nave se derreteu para abrir um buraco embaixo de Nova, cuja forma flácida afundou nele. Cora gritou e tentou segurá-la, mas o Mesarthium estava contra ela, prendendo-a no lugar enquanto arrastava Nova para baixo. Ela caiu 1,5 metros para se estatelar com força no chão, com os membros inertes abertos. O metal se acumulou como uma maré virada, e Nova se foi.
Não! Cora gritou, arranhando o chão inutilmente. Você é minha agora, Skattis falou. Seu único nós é comigo. Eles não ficaram para testar os outros esperançosos de Rieva. Despediriam. Não se despediram do ancião da aldeia, Shergash. A vespa simplesmente partiu, dobrando as pernas de metal, batendo as asas que causaram tantos danos à vila e se lançando no céu, levando Cora e deixando Nova inconsciente na terra. Nova acordou lentamente. Seus olhos doíam, a cabeça doía, a boca estava seca e empoeirada. Ela não conseguia engolir. Estava em sua casa, a casa de seu pai e de Skoy, deitada no palete do chão. Era dia, a casa estava vazia e isso era um erro. Ela e Cora estavam sempre acordadas à primeira luz, quando havia luz. Seus paletes então eram virados e guardados. Por um momento piscou. Doeu, desidratada, indisposta. Se esquecera de tudo. Mesmo dali, ela podia sentir o fedor de carcaças de uo apodrecendo na praia. O abate. Em sua memória, a praia, um flash azul no céu. Uma nave. Um choque atravessou. Tentou falar o nome de Cora. Saiu só um coachar, e Cora não veio. Tentou novamente, mais alto, outro coachar, e Cora não veio de novo. Nova sentou-se, e quase desmaiou quando o peso de sua cabeça não se sentou com ela. Balançou-se para frente com as palmas das mãos estendidas sobre os tapetes para impedir que caísse. Quando a sala parou de girar, abriu os olhos doloridos e se viu encarando as mãos, que não eram azuis, só quando ela as viu como eram, pálidas como sempre, que foi arrebatada por uma poderosa lembrança de velas azuis, uma brilhando em sua luva de metal divino, outra cintilando o azul de sua própria pele. Ela piscou através da névoa de sua visão e tentou entender o que era real. Parecia um sonho, as imagens vinham em flashes. A águia de Cora, a bola de metal arremessada, o zunido em sua pele, e o que acontecera depois? Imagem. Tudo estava nebuloso. Sempre seria nebuloso. Os flashes se organizaram em uma imagem e um terrível e doentio medo brotou nela. Onde estava Cora? Passos de criança, ligeiros, e então Hawke, seu meio-irmão, correu para dentro, viu-a sentada, virou-se e saiu correndo. Estava gritando. Ma, ela acordou! Assim a silhueta de Skoy preencheu a porta. Suas mãos estavam em seu quadril. Era uma pose de triunfo. Está viva? Disse, decepcionada. Onde está Cora? Nova coachou. Oh, você não se lembra? Não se engane. Skoy adorou lembrá-la. Eles a levaram. Ela avançou. E Nova viu seu rosto familiar, feroz de vingança. Você. Eles descartaram, feito lixo. Ela se aproximou. O que aconteceu dentro daquela nave, no vale? Cora tinha sido levada. Nova não conseguiu pensar em nada além disso. Sentiu o golpe da realidade. A ausência de Cora era um vazio pulsante que nada poderia preencher. Quando? 3 dias atrás. Disse sua madrasta. Já estão longe. Ela deve estar em Aka agora. Talvez tenha encontrado sua mãe e estejam juntas sem você. Talvez tenham uma casa e morem juntas. Ela continuou cruelmente, mas Nova não estava ouvindo. Era como se um pedaço da realidade tivesse sido arrancado dela, queimando um buraco que engolia qualquer som, qualquer pensamento. Cora não estava lá, e ela ainda estava ali. Não fora escolhida. Agora, levante-se, Sky falou. Está com sorte. O abate ainda não acabou. Vá para a praia. Os ous não vão se esquartejar sozinhos.